Alegria por estarmos novamente juntos, fazendo o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina, hoje, dia 12 de fevereiro de 2021. E nós vamos acompanhar a nossa amiga Elaine Mello, que vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Está chovendo bastante, um pouquinho de barulho, né? Mas vamos iniciar o nosso Evangelho agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo, por estarmos aqui reunidos com o intuito de estudar um pouco mais as lições que Jesus nos trouxe. Queremos juntamente solicitar a permissão de nosso Deus Pai para que possamos juntos fazer o nosso Evangelho, pedindo forças para que consigamos realizar a nossa reforma íntima durante todos os dias de nossa vida, pedindo também a companhia dos mentores espirituais de cada um, para que possamos juntos nos unir, trazendo um pouco de alegria, um pouco de esperança aos nossos corações. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e iniciaremos nosso Evangelho com a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Gratidão, amiga, por essa energia. Um oi para a Laís, que entrou depois. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já receberam, o tema de hoje, ele é bastante motivador, né? E quem vai bater papo com a gente hoje é a Elizabeth, a nossa amiga Beth. Seja bem-vinda. Obrigada, uma alegria estar aqui com todos vocês. Então, o tema é Enfrentando os Desafios Sem Esmorecimento. E realmente nós estamos passando por uma época de muitos desafios. Não está sendo fácil por conta da pandemia do Covid-19, esse vírus que expôs a nossa fragilidade física, que mostrou o quanto somos dependentes uns dos outros. E ao longo desses meses, nós tivemos que nos adaptar a novas rotinas, a novas formas de convivência. Tudo isso é um grande aprendizado. O Papa Francisco escreveu para um jornal italiano que os momentos de isolamento são essenciais para rever nossa posição no mundo e também colocar nossa vida em seu devido lugar, longe das arrogâncias e autossuficiência. E a Federação Espírita Brasileira também colocou um artigo na internet dizendo que nós estamos passando pelo ocaso, né? O final do dia, um ocaso expiatório provacional, mas também estamos adentrando, começando no alvorecer de uma nova era de regeneração. E tudo o que está acontecendo tem a sua razão de ser. Cada pessoa que passa por essas experiências é porque necessita delas para a sua evolução. Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, no livro Fonte Viva, diz que enquanto nós estamos encarnados, as dificuldades, as dores sempre estarão presentes e são lições. Diz Emmanuel, quando a gente resolve um problema, surgem novos problemas, novas lições. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
Então, tudo isso que está acontecendo, essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos, nos deixam atribulados, nos deixam perplexos, quer dizer, a gente fica espantado, mas, como diz Paulo, não devemos ficar angustiados, não devemos desanimar. Emmanuel também fala que nós precisamos ter calma e bom ânimo em todas as situações. Por quê? Diz ele, foste colocado entre obstáculos 1000, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Então, essas inibições que estão fora de nós, são externas a nós, são todas as dificuldades, esses desafios, são momentos de aprendizado, são recursos pedagógicos para que possamos superar as nossas limitações e evoluir. Então, quando surge um problema, ele estará presente na nossa vida sempre, conforme diz Emmanuel. Qual é a nossa atitude? Será que nós conseguimos ser, como Paulo nos fala, atribulados, espantados, mas não desanimados? Quer dizer, nós enfrentamos o problema e saímos fortalecidos? Ou ficamos nos lamentando, paralisados, indecisos? Bert Hellinger, ele foi um psicoterapeuta que fundou os estudos sobre constelações familiares. Ele escreveu: sofrer é mais fácil do que encontrar soluções, pois no sofrimento não é preciso agir. Toda solução exige ação. Muito bacana, né? Sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. A gente fica lá, porque para procurar uma solução, a gente tem que ter confiança na gente mesmo, tem que ter coragem, precisa ser proativo. Então, no sofrimento, não é preciso agir. E toda solução exige ação, diz Bert Hellinger. Então, a gente precisa tomar uma atitude, precisa decidir. Mesmo que a gente tome uma atitude errada, faça uma escolha errada, todas elas nos ensinam o que não fazer, né? Porque, afinal, ninguém vai tropeçar enquanto fica sentado, né? É andando que a gente tropeça, que a gente faz escolhas nem sempre tão acertadas, né? Então, a gente resolve tomar uma decisão. A gente resolve enfrentar o problema. Então, como não esmorecer? Enfrentar os desafios sem esmorecimento, né? O tema aqui da nossa conversa. A gente vai falar de duas qualidades: resistência e resiliência. São um pouquinho diferentes uma da outra. Então, existe a resistência física e a resistência psíquica. Uma pessoa que é fisicamente resistente, ela tem o corpo forte, ela suporta o cansaço, a fome, a privação do sono. E a pessoa que é psiquicamente resistente, ela suporta situações estressantes, ela lida bem com a frustração, ela consegue manter o equilíbrio emocional nos momentos difíceis, ela mantém-se sereno diante dessas dificuldades, se adapta às mudanças externas. Agora, resiliência. Resiliência é a pessoa que se mantém resistente diante do estresse, mas vai além, porque ela sai fortalecida da experiência, ela aprende e cresce espiritualmente, cresce em todos os sentidos. Trouxe aqui um exemplo magnífico de resistência e de resiliência, Nelson Mandela. Ele nasceu em 1918, uma pequena aldeia na África do Sul. Quando ele tinha 23 anos, ele foi estudar advocacia na capital, Joanesburgo. E lá ele se tornou o líder da resistência não violenta da juventude contra o apartheid. O apartheid, naquela época, era terrível. Era a segregação racial, a opressão dos brancos sobre os negros. Havia muita violência no começo do século XX lá na África do Sul. Então, o Nelson Mandela lutou em defesa dos direitos humanos. Em 1956, ele foi acusado de traição, de conspiração,
por lutar a favor dos direitos humanos. Em 1964, ele acabou sendo condenado a uma prisão perpétua. Os primeiros 18 anos em que ele ficou preso, ele ficou numa cela de concreto úmida, assim, era um cubículo, 2,5 metros por 2 metros, era o espaço dessa cela. E ele dormia sobre um monte de palha no chão. 18 anos ele ficou nessa cela. E várias vezes ele foi agredido pelos carcereiros brancos. Depois de 18 anos, ele foi transferido para trabalhar numa pedreira de calcário. Então, o sol era muito escaldante, batia, né, o reflexo no calcário e deixava as pessoas com problemas de visão. E ele, justamente ele, foi proibido de usar óculos escuros. Por isso que ele acabou ficando com a sua visão danificada. Às vezes ele era pego lendo jornais contrabandeados lá dentro, né, desse local nessa pedreira onde eles estavam, né? E aí ele era levado para a solitária e ficava algum tempo lá na solitária, porque era proibido ler jornais. A esposa dele também era militante política, lutava a favor dos direitos humanos e ela também foi presa várias vezes e ela foi proibida de visitá-lo. Mas o que ele fez na prisão durante todo esse tempo? Ele organizava os prisioneiros em grupos para falarem, para fazerem palestras, contando cada um da sua especialidade, do que sabia, e eles debatiam muito os assuntos sociopolíticos. Ele ficou 27 anos preso. O tempo total de prisão dele foi 27 anos, é uma vida inteira, né? Ele foi muito resistente, muito, porque ele sobreviveu. Em 1990, houve uma grande pressão internacional pela sua libertação. A situação lá na África do Sul estava terrível, né? Muita violência, muita injustiça. Então, ele foi solto em 1990. E quando ele foi libertado, ele deu uma declaração à imprensa, dizendo: eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual espero viver e que eu espero alcançar, mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual estou pronto a morrer. Em 1993, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, ele foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul, que acabou se transformando numa democracia. E havia muitas revoltas, né, ainda naquela época. Ele conseguiu pacificar essas revoltas entre brancos e negros. Ele cuidou muito assim das condições das populações mais pobres em termos de saúde, de educação. Em 1999, ele saiu do governo e criou uma fundação de amparo às vítimas de HIV e auxílio à infância. Hoje, ele já morreu, ele morreu em 2003, com 95 anos, em 2013, com 95 anos. Olha, 27 anos na prisão, viveu até 95 anos e quase cego, né? E hoje essa Fundação Nelson Mandela ampara a África do Sul na questão da pandemia do Covid-19. A ONU acabou até instituindo o dia 18 de julho, foi a data que ele nasceu, como o Dia Internacional de Nelson Mandela, como uma forma de valorizar no mundo inteiro a luta pela liberdade, pela justiça, pela democracia, porque Nelson Mandela foi um dos maiores líderes morais e políticos do nosso tempo. Ele recebeu mais de 250 prêmios e condecorações. É um exemplo de resiliência. Ele foi muito resistente, né, enquanto esteve na prisão, superou todos os obstáculos, saiu da prisão, ele mudou o mundo, tornou o mundo melhor. É um exemplo de resistência e resiliência.
E os estudiosos da mente, eles dizem que a resiliência é inata, quer dizer, nasce conosco. Ela pode ser desenvolvida, pode ser ampliada, pode ser fortalecida. Como? Como que a gente faz isso? Mudando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de modo a reduzir a ação dos agentes estressores. É, né, observando o entorno, buscando esse fortalecimento, essa serenidade. Esses agentes estressores, essas dificuldades, não serão necessariamente eliminados, mas podem ser superados. E com isso a gente se adapta e se fortalece interiormente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, a espiritualidade nos ensina. Depende de nós suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ela também fala que a resiliência é inata, nasce conosco e pode ser desenvolvida. Diz ela, essa força para o crescimento, essa força que é a resiliência, aure a ele, quer dizer, o espírito, na realidade de si mesmo, incita nos painéis de sua essencialidade, quer dizer, está no cerne do nosso ser espiritual. Então, a resiliência pode ser estimulada por cada um de nós, por conta própria, ou podemos receber ajuda externa. Por exemplo, aqui no grupo de estudos, diferentes grupos religiosos, a família pode nos ajudar a desenvolver essa resiliência quando nos dá apoio social, apoio moral, terapia, né, os vários tipos de terapia. Como desenvolver, né, a resiliência? Então, aqui a gente vai trocar umas ideias, porque aí nós estamos falando por conta própria, meditando sobre nós mesmos, como é que a gente pode desenvolver a nossa resiliência? Em primeiro lugar, praticando o autoconhecimento, fazer esse mergulho para dentro de nós, para saber quem somos, como somos, quais são nossas potencialidades, nossas habilidades, nossas fraquezas, nossos valores, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, nossas motivações, nossos interesses. E a partir daí escolher o que fazer, como fazer e qual caminho tomar. Porque se a gente não sabe onde está e para onde quer ir, não sabe qual caminho tomar, que nem aquela história do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, né? Que Alice está perdida na mata, acha um gato e fala assim, pode me dizer qual caminho devo tomar? E o gato fala assim, isso depende do lugar para onde você quer ir. Ela fala, mas eu não sei para onde eu quero ir. Ele fala, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, não, nós precisamos ter lucidez para onde eu quero ir, onde estou, para onde eu quero ir. Protagonismo, quer dizer, ser protagonista significa ser o figurante principal das nossas vidas. Fazer o que a minha alma pede, não o que os outros querem que eu faça, né? Quer dizer, tomar as rédeas do nosso destino, saber o que queremos e para onde queremos ir. Então, introspecção, tudo isso é introspecção. Esse autoconhecimento depende dessa introspecção, desse mergulho interior, que é uma reflexão sobre o que ocorre em nosso íntimo, na nossa alma. Refletir sobre as nossas experiências, porque esse grau de introspecção, esse grau de autopercepção, quem sou, como estou, né? Varia de pessoa para pessoa, varia conforme o nível de abertura da consciência de cada um. A pessoa que tem uma pequena abertura de consciência, não sei o que quero, sabe? Eu não penso muito em mim, não, sabe? Nem sei o que é isso. Meditar, nossa, não me interessa, não.
ela tem uma visão limitada de mundo, acaba tendo uma vida limitada. Então, ampliar a consciência é amadurecer, é evoluir. Irmã Dufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, fala: reformar-se é tomar consciência de si mesmo. É o encontro consigo, conhecer o eu real, o ser que somos, e desiludir-se do eu ideal. Quer dizer, o eu ideal é aquela pessoa que eu gostaria de ser, aquela pessoa que gostaria de ter um monte de coisa, de parecer que é tudo. Então, desiludir-se do eu ideal, do ter e do parecer, e conhecer o eu real, o ser. Um outro passo para a gente desenvolver a resiliência por conta própria. Revisar o propósito, ou os propósitos da nossa vida. Cada um sabe de si, né? E essa revisão, às vezes a gente faz aos pouquinhos, né? Vai amadurecendo, vai ampliando a consciência, a autopercepção. Mas, às vezes, essa revisão vem de forma repentina. Querem um exemplo? Essa semana, eu li uma reportagem li não, assisti uma reportagem, um vídeo, do Diário do Grande ABC, fazendo, né, essa reportagem no Hospital de Campanha de Santo André, de atendimento do Covid. Aí um paciente esteve muito mal e, por fim, ele conseguiu sair dessa situação, e quando ele teve alta, ele dizia: agora minha vida vai mudar. Antes eu só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora eu vou dar mais atenção para minha família, vou dar mais atenção para o meu filho. Então, quando ele esteve às portas da morte, ele despertou para um propósito maior da vida. Então, revisar o significado da vida é perceber isso, que há um propósito maior na nossa existência. Não é só acordar, tomar o café da manhã, trabalhar, almoçar, trabalhar mais um pouco, chegar em casa, jantar, dormir, no dia seguinte acordar, tomar um café. Não, nós devemos transcender. Transcender significa ir além do material, ir além do sofrimento. Jesus, ele transcendia sempre. Quando as pessoas sofridas vinham junto dele para serem curadas, ele não dizia assim, né, para ele: ó, você está sofrendo, vai lá, né, toma uma caipirinha que você vai esquecer os seus males, né? Você está chateado, vai lá, toma um banho de loja. Então, Jesus não recomendava os prazeres da matéria como substitutos da dor. Não, Jesus apontava uma solução que ia além do problema. O que ele dizia? Vai e não peques mais. Isso é transcender a matéria. Isso é transcender o sofrimento. Isso é buscar o ser. E outra ajuda, né, para desenvolver a resiliência é desenvolver a inteligência emocional. Inteligência emocional significa saber lidar com os próprios sentimentos e emoções. Se a gente não sabe lidar com eles, a gente se torna refém dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos automáticos, das nossas crenças limitantes. Ah, eu não sou capaz. Ah, não mereço. André Luiz, no livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, traz uma lição, uma explanação do mentor Calderaro. E o Calderaro explica para André Luiz e para nós, né, sobre a casa mental. Ele faz uma analogia. A casa mental pode ser comparada a uma casa de 3 andares, que tem o porão, terra e o primeiro andar. No porão, diz Calderaro, está o inconsciente, estão os nossos instintos, os nossos impulsos, os nossos automatismos, os condicionamentos, né? Ah, eu fiz porque sempre fiz assim, nem sei porque faço. Os hábitos. É do inconsciente, desse porão, que afloram as emoções, e é também onde tudo fica arquivado, representa o nosso passado. O psiquismo é representado por um iceberg,
E aqueles 90% que estão abaixo do nível do mar é o nosso inconsciente. Jung fala, o inconsciente nos dirige, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, né, o pai da psicologia analítica. O inconsciente nos dirige. O inconsciente é 90% do nosso psiquismo. Bom, então Calderaro fala. Aí vem o térreo, é onde está o consciente. Os nossos pensamentos, nossa memória, é o nosso agir, é o esforço, a vontade, representa o presente, o aqui e agora, a sobrevivência. E o primeiro andar? O primeiro andar representa o superconsciente, diz o Calderaro. É onde estão os nossos ideais, os nossos propósitos nobres, as nossas metas. E despertar a consciência é mergulhar nesses 90% do psiquismo, que é o inconsciente, e por isso que vai levar, assim, milhares de encarnações, né? E deixar vir à tona as emoções para ressignificá-las, quer dizer, dar-lhes um outro significado. Por exemplo, eu fui enganada, aí eu fiquei magoada. Aí eu reflito, mas espera aí, todo mundo ainda é imperfeito. Eu também devo ter magoado muita gente. Aí eu consigo perdoar. E fico mais atenta, menos ingênua, para não ser enganada de novo. Quer dizer, aprendo com essa situação. E aí eu transformo essa experiência negativa de ser enganada e ficar magoada em aprendizado. Se a gente não esquece o passado, a gente ressignifica. Quer dizer, ressignificar ao longo da evolução, né? É eliminar as mágoas, os ressentimentos, os medos, os traumas. A irmã Cidufo fala, o corpo, nosso corpo físico, ele não extirpa as partes doentes, harmoniza com o todo. Eu estou com o pé doendo, eu não vou jogar ele fora, arrancar e jogar fora. Não, eu vou procurar sará-lo, né? E a alma também, diz a irmã Cidufo, quando ressignifica, quando consegue ressignificar, porque muita coisa a gente ainda não está pronto para ressignificar, precisa amadurecer ainda. Mas quando a gente consegue ressignificar, a gente aproveita, diz a irmã, as experiências infelizes. E a gente acaba, assim, tendo escolhas mais acertadas, mais maduras, com mais consciência. Tudo isso vai depender de aceitar e compreender as situações que enfrentamos, assumir as responsabilidades e elaborar essas ansiedades, esses conflitos. Isso é inteligência emocional. Outro ponto para desenvolver a resiliência é desenvolver uma atitude positiva diante do que nos acontece, né? O otimista, ele vê oportunidade na dificuldade. Ele confia que o futuro vai ser melhor, apesar da dificuldade do hoje, apesar da situação estar desfavorável. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio que a gente ouve sempre, né? O otimista, ele fica agradecido por ter meio copo de água. E o pessimista não, ele está tão angustiado porque falta ainda aquele meio copo de água. Outro ponto é manter o foco na solução, não no problema. Isso é ser prático, isso é não ficar remoendo, não ficar indeciso, não apegar-se ao problema, ou seja, não ser vitimista. Vitimista é diferente de vítima. A vítima é uma pessoa que é explorada, oprimida na realidade. Mas o vitimista não, é a pessoa que, por conveniência, estagna no problema. Ela não procura a solução. Ai, coitadinha de mim, porque ela tem ganhos secundários, ela quer receber colo, ela quer que os outros resolvam os problemas por ela. Então, as pessoas resilientes, elas até podem ser vítimas, mas jamais se tornam vitimistas, né, para justificar a sua infelicidade, né, para ganhar colo, a simpatia dos outros, né. Então a gente lembra daquela famosa frase de Jean-Paul Sartre, grande filósofo existencialista do século passado. Ele pergunta assim:
O que você fez com o que te fizeram? Então, você superou ou ficou na lamentação? Agiu ou estagnou? Outro ponto, aprender com os próprios erros. A vida é uma montanha russa. A gente pode aprender com os momentos, pode e deve, né? Nos momentos bons e nos momentos difíceis. O Talmud é um dos livros básicos da religião judaica e complementa o Torá, que é o Velho Testamento da Bíblia. E lá está escrito: nenhum homem é dono dos seus instintos, mas podemos transformar nossos instintos em aliados, não em inimigos. Para os animais, os instintos são uma proteção. Eles sabem o quanto precisam comer, eles não matam além da conta só para matar a sua fome, mas eles sabem, né, satisfazer as suas necessidades de forma saudável. Mas nós, o que aconteceu conosco quando adquirimos a racionalidade? Nós transformamos os nossos instintos em necessidades exageradas. Aí se transformou em vício, em abuso. Ah, eu preciso ter. Ah, preciso ter umas 20 casas, sabe? Uma nos Alpes Suíços, uma no Caribe, uma nas ilhas, não sei o quê, e assim vai, né? Então, transformar instintos em aliados. O próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele falou que a ideia da psicanálise não é arrancar o sintoma psíquico, aquilo que está nos incomodando, mas incorporá-lo. Incorporá-lo significa reconhecer e aceitar para transformá-lo. E o que os nossos mentores fazem? Os educadores do plano espiritual, eles nos convidam o tempo todo, né? Não é para matar o homem velho, a mulher velha, porque aí a gente entra numa autopunição, numa culpa, aí acaba adoecendo. Não, eles nos convidam a transformar-nos em homens e mulheres de bem, amando-nos, aceitando-nos, transformando-nos, né? Então, como é que a gente tem que agir com a gente? De uma forma humilde. Ah, eu não sou mais que os outros, eu ainda tenho muitas imperfeições a serem trabalhadas, esses instintos que ainda afloram, mas eles não são meus inimigos, eu preciso transformá-los em aliados. Então, eu ainda tenho muito que aprender. E também precisamos ser compassivos conosco. É autoaceitação, né? Que ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva, se a gente comparar com tudo que tem pela frente, autoaceitação e autoperdão. E também de uma forma corajosa, quer dizer, ter boa vontade, né? Se esforçar, perseverar para se modificar. Não sei se eu já falei aquela frase aqui, que fala aprender com os erros. Esse tudo é utópico, aprender com os erros, né? Aquela frase, falhei, está falhado. E não se falha mais nisso. Falhei, eu não sabia, o que quando eu falhei, quando eu errei, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Cada um dá o melhor de si a cada momento. Está falhado, a gente não volta para o passado. Chico Xavier falou assim, a gente não consegue voltar para o passado e fazer um novo começo, mas daqui para frente a gente consegue fazer um novo fim. Não dá para chorar em cima do leite derramado, está falhado. E não se falha mais nisso, quer dizer, eu vou procurar aprender, pelo menos com esse erro, né? De repente, com outros erros, eu continuo errando, né? Mas esse daí eu vou tentar não errar mais. Outra questão é trabalhar o medo. Nelson Mandela escreveu: coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Imagina quanto medo ele deve ter passado, né, nesses 27 anos de prisão, com torturas e tudo mais. Então, é desenvolver a coragem, a autoconfiança, porque se a gente desiste nas dificuldades, quando surgem as primeiras dificuldades, nossos sonhos, nossos objetivos, ó, vão ficando cada vez mais lá para trás, vai ficando cada vez mais difícil de conquistá-los. Então, persistir, apesar do medo. A Joana de Ângeles escreveu: o sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de defrontar e trabalhar os obstáculos.
com os instrumentos da realidade. Olha o detalhe, defrontar e trabalhar os obstáculos com os instrumentos da realidade, quer dizer, ter o pé no chão. Então, enfrentar o medo, mas medindo os riscos, medindo as consequências. A gente não vai estagnar, mas também não vai atirar na beira do precipício, de uma forma inconsequente. Outro ponto, desenvolver a humildade. Né? Tem aquela frase, dizem que a vida é para quem sabe viver. Mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Se a gente não for humilde, a gente não aprende. A gente tem que eliminar esse complexo de super-homem, super-mulher. Eu me basto, não preciso de ninguém. O Papa Francisco falou que essa pandemia está trazendo lições de humildade para combater a nossa arrogância, a nossa sensação de autossuficiência. Ninguém é autossuficiente, a gente acha que é, né? E desenvolver o amor, a solidariedade, né? Todos precisamos uns dos outros. E aí o fardo vai ficando mais leve. Então, Joana de Ângeles fala que a resiliência é justamente isso, a lucidez da consciência. O que significa a lucidez da consciência, segundo Joana de Ângeles? É a compreensão dos objetivos espirituais da nossa existência. Sócrates, lá, né, no século V a.C., na Grécia, falou: a alma é imortal, temos que cuidar dela o tempo todo. Lá em Milão tem uma catedral que tem 3 portas principais da entrada. Então, numa delas está escrito assim: tudo que dá prazer dura só um momento. Tudo que nos aflige é momentâneo. Somente o que é eterno tem importância. Aí a gente lembra, né, da irmã Cidufo falando que a semana tem 10.080 minutos. Quanto desse tempo a gente reserva para cuidar da nossa alma? E ela diz que são justamente nesses momentos que a gente cuida da nossa alma que a gente angaria forças para quebrar aquela rotina mental de vícios, de hábitos nocivos, de pessimismo, de desânimo, de revolta. E Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo como encare a vida terrena. Se a gente sabe que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra só de passagem, fica mais fácil entender, aceitar essas dificuldades pelas quais estamos passando, essas dores, essas perdas. Fica mais fácil superar a amargura, o desespero, a infelicidade. Outra questão é a fé. Tem um professor de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, escreveu na Tribuna de Minas Gerais, em março de 2020, que os estudos mostram que a pessoa que tem um maior envolvimento religioso tem menos depressão, corre menos risco de se suicidar, tem menos problema com álcool e drogas, enfim, tem uma mortalidade menor. E a hipótese do professor é que o indivíduo mais religioso tem um pensamento mais saudável, ele cuida mais do seu corpo físico, ele se preocupa mais com os outros e tem um sentido de vida. Ele fala, essa pandemia é um lembrete, esse professor, né, da transitoriedade do nosso mundo material e de que não estamos no controle de tudo. E ele fala, essa é a mensagem geral das religiões. E ele escreve, ao trabalhar com o propósito existencial, quer dizer, a vida imaterial, o espírito, e de que existe algo além, a religião pode trazer serenidade. Do ponto de vista saudável da religião, há a ideia de que faço o melhor que posso e o resto está nas mãos de Deus. Então, a gente sabe que tem que fazer a nossa parte, que não está no controle de tudo. Estamos vivendo nessa época intensamente transformadora, então precisamos ser gratos por todas essas lições, são oportunidades de despertamento da nossa consciência para que a gente possa crescer, amadurecer e poder ouvir as mensagens da nossa alma. Oi, E aí, Beth. para finalizar,
Dá para finalizar? Sim, mais 2 minutinhos. Tá. Então, é uma parábola dos Upanishads da antiga Índia, que é um livro religioso do hinduísmo, né? Tinha um cocheiro que cuidava, assim, domava 6 cavalos. E ele estava todo entusiasmado, chicoteando, correndo, e uma voz suave no interior da carruagem falava: pare. Mas o cocheiro estava tão entusiasmado com aqueles galopes, ele pensou: será que eu ouvi alguma coisa? Acho que não. Aí novamente a voz: pare, com suavidade. Dessa vez o cocheiro ouviu, mas ele ficou com raiva, ele não queria parar, ele estava tão empolgado, né, com aquela correria toda, ele chicoteou ainda mais os cavalos. E a voz interior então repetia assim, mansamente: pare. Aí o cocheiro lembra que aquela voz é a voz do dono da carruagem. Aí ele puxou as rédeas do cavalo e os cavalos foram parando. Os cavalos são os 5 sentidos e a mente, que estão sempre fustigados pelo ego, sabe? Nosso ego, para a gente seguir adiante, o ego que quer controlar tudo. O dono da carruagem é a nossa alma, que vem com essa voz suave, né? Que espera pacientemente até ser ouvida. Quando o cocheiro puxa as rédeas, é o nosso ego que afrouxa esse domínio sobre o ter, sobre o parecer, sobre o eu ideal, e a mente aprende a parar, né, para saber quem somos, para onde estamos indo. E esse isolamento físico, essa pandemia é o convite para a gente parar, ouvir essa voz suave do dono da carruagem, né? Que é a nossa alma. Pare. É isso. Obrigada, Beth. Quanto conteúdo, quanta reflexão, né? Ainda bem que esses vídeos são gravados para que a gente possa assistir novamente, com calma, revendo todas essas informações. E esses conteúdos todos aliados aos ensinamentos de Jesus. Nós temos uma amiga que sempre chama atenção para que a gente se ligue no Evangelho de Jesus. Quais são os capítulos, quais são os ensinamentos que Jesus nos deixou, que envolve todos esses temas que nós abordamos aqui. E hoje o bate-papo da Beth foi extremamente profundo, né? Eu vou parar de falar e transferir a oportunidade para vocês. Quem gostaria de fazer algum comentário, além de agradecer, elogiar esse trabalho de pesquisa que a Beth faz? Quem quer fazer algum comentário? Bom, boa noite a todos. Gratidão, Beth, por todas essas informações, por essas pesquisas tão enriquecedoras. Bom, de tudo que a Beth falou, e quando eu olho aí algumas coisas que aconteceram ultimamente comigo, a Luz tem me acompanhado, gratidão, Luz. É isso que ela disse mesmo, né? Às vezes acontecem algumas coisas para a gente acordar, né? Para a gente enxergar as coisas e dar uma oportunidade que às vezes a gente não está vendo. E esses dias eu estava passando em algum lugar e vi uma frase assim que acho que é bem interessante, eu só queria compartilhar com vocês, que fala assim: e quando você menos espera, a vida te vira do avesso, e você descobre que o avesso é o seu lado certo. Então, assim, eu estou bem nessa fase. E compartilhar, estar aqui no grupo com vocês é maravilhoso, assim, é muito gratificante, eu sinto, assim, uma paz, tudo de bom. Então, só isso que eu queria colocar para vocês. Um beijo em todos. Gratidão, querida, verdadeira essa afirmação. Quem mais? Quem mais vai falar? Abre o microfone, fala o seu nome. Eu falo, Luza, Maria Aparecida. Ok. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu li também em relação à pandemia, né? Porque aonde a gente lê, pesquisa ou assiste, todo mundo está criticando a pandemia.
E no livro do Divaldo, né, no Rumo no Mundo de Regeneração, os espíritos falam que foi uma pandemia devido até à evolução que nós estamos. Não era para acontecer, porque se a gente tivesse mais evoluído, se a gente não fosse tão mesquinha, se a gente pensasse no próximo, a gente não passaria por essa pandemia. Só que se a gente olhar para trás, todas as transformações e as evoluções que aconteceram foram através de guerras. E as guerras marcam muito mais o ser humano. Então, devido à evolução que a gente já teve, não foi necessário uma guerra. Mas, para a gente atingir esse mundo de regeneração, precisava fazer esse resgate coletivo. Então, a espiritualidade se preparou desde setembro assim, desde setembro já teve os primeiros casos, né? E a espiritualidade foi se preparando, criaram os postos em determinados lugares para socorrer, para dar apoio para as pessoas, né? E o livro é maravilhoso, quem puder ler, leia, que vai assim, entender muito bem da pandemia. E aí já é uma contribuição minha, né? O que a gente pode fazer para contribuir para esse mundo de regeneração? Porque não adianta a gente querer esperar o normal voltar, porque o normal não vai mais voltar. Né? A gente está caminhando para um mundo onde a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. Por exemplo, será que no mundo de regeneração o carnaval vai fazer sentido? Será que a bebida alcoólica, o fumo vai fazer sentido? Né? Será que o exagero, meu time está jogando com outro time, meu time ganha, eu saio festejando muito? Não, as comemorações vão ser mais moderadas, as emoções vão ser mais contidas. Então, a gente tem que começar a se estudar, a se descobrir e a se adaptar para sofrer menos. Porque se eu me apegar, eu quero que o normal volte, eu vou sofrer, porque não vai ter volta. Eu tenho que me abrir, eu tenho que ser resiliente, como a Beth comentou, e aceitar o que vem. E, na medida do possível, contribuir para que esse novo seja muito melhor. Um abraço a todos. Gratidão, amiga. Mais uma reflexão importante. Gente, mais uma pessoa para participar. Quem vai falar? Mais uma para a gente. Vamos lá? Quem? Luz. Oi, Nelly. Oi. Beth, primeiramente, excelente palestra, muito boa. Agora, você, há um tempo atrás, falou o seguinte: tudo bem, eu acho que a fé e a religião, ela é fundamental em todos os seres humanos. E eu acho que essa pandemia trouxe tudo isso. Um pouco de fé também para as pessoas. Mas o ponto que eu gostaria de tocar é o seguinte: você falou muitas vezes, Luz, sobre frequência. E eu acho que se a sua frequência não estiver adequada, desintonizada como a minha estava, é muito difícil você conseguir chegar num equilíbrio, porque às vezes algumas das suas frequências estão ótimas, mas as que você mais precisa está fora de prumo. Então, eu acho que para poder ter todo esse entendimento, você também tem que estar com as suas frequências adequadas, senão você não consegue dar continuidade às coisas. Eu não sei se eu estou errada ou estou certa, tá? Como encaixar? Você sabe que para mim é complicado às vezes, mas como equilibrar, né? Você trazer resiliência, perdão, uma série de sentimentos, se você não está equilibrada em termos de frequência, de estado mental, sei lá, eu não sei. Gostaria de ouvir sua opinião, Luz. Obrigada, Beth. Oi, querida. Beth, só um minutinho. Esse assunto que você colocou é uma verdade para todos nós. Só que nós temos que prestar atenção, primeiro, reencarnação.
quantas encarnações cada um de nós já teve e vai ter, para que a gente vá aprimorando essas, vamos dizer, falha de percurso. Todos nós temos as oportunidades, mas cada um de nós está num estágio. E um outro assunto interessante para a gente trazer nesse assunto que você abordou é a lei do progresso. Todo espírito, filho de Deus, é envolvido pela lei do progresso, vai ter que evoluir um dia. Uns estão em marcha lenta, porque a Beth colocou, né, aquela brincadeira. Se eu estiver sentada, eu não tropeço. Então, quantos momentos nas nossas encarnações antes a gente não ficou sentado por muito tempo? Alguns de nós já resolveu levantar, tropeçar, dar um jeito, faz o curativo no pé, no joelho e vai em frente, que é o tal da resiliência que ela abordou. Então, essa padrão de frequência, de vibração, de progresso, de evolução, cada um dos espíritos criados por Deus está num estágio. Não importa quantas encarnações nós vamos levar para estarmos num estágio mais evolutivo. E estudando a questão da reencarnação, do planeta que está se transformando, aqueles irmãos de caminhada, aqueles seres que insistirem em continuar andando em marcha lenta e não quiserem evoluir e não quiserem se melhorar, eles vão ter que reencarnar para passar pelas lições. Só que eles não vão conseguir reencarnar num planeta que já vai estar numa outra vibração, que é um planeta regenerado. Ele vai reencarnar numa outra morada do Pai que esteja mais ou menos no estágio evolutivo dele. Mas ninguém vai ficar estagnado eternamente. Aquela ideia de que morreu ou vai ficar queimando no fogo do inferno eternamente, ou vai ficar ouvindo os anjos tocando harpa para sempre. Isso não é verdade, né? Beth, eu vou passar para você, que nosso tempo já está estourando. Então é rapidinho. Porque assim, a gente não tem uma frequência fixa. Ao longo do dia, a nossa frequência oscila. Por exemplo, eu estou com raiva porque bati o carro, minha frequência está lá embaixo. Mas se eu estou fazendo uma prece, ouvindo uma música, abraçando aqui em casa alguém que eu amo, minha frequência está lá em cima. Então, nosso pensamento é energia, é frequência. Quando a gente é resiliente, a gente conquista serenidade, humildade, confiança, coragem. Então, a nossa vibração sobe. Então, é diretamente proporcional ser resiliente, ter bons pensamentos, bons sentimentos e melhorar a nossa faixa vibratória. É isso aí, amiga. Esse papo dá para a gente encontrar, bater papo com o doutor Anselmo, né? Porque ele disse que tudo é oportunidade, não é? Então, aquele cafezinho e o bolo de fubá para a gente rever todas essas ideias. E o nosso carinho por ele, né? Só um lembrete para a gente já se dirigir para a nossa prece de encerramento. Carnaval. O período de carnaval é um período da porta larga, do estímulo às coisas do mundo físico, dos instintos. E nesse momento da pandemia, aparentemente, o feriado não vai ter todas aquelas festas, aquelas situações. Aparentemente. Muitas pessoas vão buscar esses dias a oportunidade de descansar, de relaxar, de ter momentos alegres com a família, mas nós não podemos esquecer de manter o nosso padrão de pensamento, de evolução espiritual, porque os amigos que estão no plano espiritual e que
se comprazem, que têm necessidade daquelas energias que são exploradas no período de carnaval, eles estão aí. E eles ficam procurando oportunidades, estimulando, como a Beth colocou, os nossos instintos. Então, mesmo que não haja o período de festas tradicionais do carnaval, vamos ter momentos de oração, vamos ter momentos de enviar pensamentos de harmonia, de perdão, de alegria, não só para o mundo físico, mas também para os amigos do plano espiritual. A necessidade é muito grande, porque, como disse a nossa amiga Nelly, a gente ainda tem um padrão que oscila bastante, né? Eu sou uma moça, mas não me provoca. Né, gente? Então, esse é um lembrete dos amigos da espiritualidade. Beth, amigos que participaram, a todos vocês, gratidão imensa. E agora nós vamos acompanhar a nossa amiga Elaine, a Elaine Silva, que vai fazer a prece de encerramento por nós, lembrando do copo de ar com água, da nossa lista de vibrações, e sempre pedindo energia positiva, de fortalecimento para todos os abortados. Então, vamos acompanhar a nossa amiga Elaine. Vamos lá. Senhor Deus Pai de misericórdia, agradecemos por mais este momento de reflexões, acalmando os nossos sentimentos, fazendo com que nós tenhamos pensamentos positivos, afastando de nós toda e qualquer energia negativa, para que possamos continuar com força e esperança de que o nosso amanhã será um dia melhor. Finalizemos com a nossa oração que o Pai Maior nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, caiamos em tentações, livrai-nos de todos os males, e assim seja. Gratidão por essa energia, Elaine, e nos mantendo nesse padrão de harmonia. Vamos fazer o autopasse, nos imaginando na sala de passe, os amigos da espiritualidade colocando a energia que temos necessidade, respirando fundo, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso centro principal, o coronário, trazendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo suavemente até a garganta, harmonizando o nosso laríngeo, delicadamente trazendo até o centro do peito, harmonizando o nosso cardíaco, colocando a cor verde, a cor rosa, e descendo até a parte digestiva, harmonizando o nosso gástrico e o esplênico, descendo até o básico, soltando as mãos, espreguiçando e agradecendo a Deus, enviando um abraço muito carinhoso para o Dr. Anselmo, que com todas as equipes estão trabalhando muito.
Gratidão, amigos, por mais essa oportunidade. Até a semana que vem, tá? Vamos gravar esse vídeo e logo, logo a gente compartilha para vocês, porque eu vou querer assistir de novo, porque foram muitas reflexões, né? Um beijo para todos vocês e alegria pela oportunidade. Beth, muito obrigada. Um abração para vocês. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. noite. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite para todo mundo, bom final de semana, bom carnaval. Obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Fico com Deus. Como dizem, juízo.